Ele planejava o casamento dos sonhos, com convites enviados, alianças compradas e o coração entregue por inteiro. Mas um detalhe o corroía em silêncio. Algo não batia no comportamento da noiva. Criou um perfil falso no Tinder. E o que descobriu destruiu não só os planos, mas a mulher que ele pensava conhecer. Ela marcou o encontro, flertou, mentiu, tudo com o próprio noivo disfarçado do outro lado da tela. Quando ela recusou admitir, ele fez o que ela nunca teve coragem. Contou tudo. Amigos, família, pais dela, com prints, com provas, com a verdade. Ela chorou. Ele trancou a porta. Porque se ela começou o jogo da traição, ele decidiu como acabava. Encontrei a conta secreta da minha noiva no Tinder, então criei um perfil falso, desmascarei ela e cancelei o casamento. Pode parecer infantil, mas eu nunca entendi por que as pessoas traem. Por que você prometeria passar sua vida com alguém e depois trairia essa pessoa? Acho que o que mais doeu na minha própria situação foi que eu nem estava casado ainda. Faltavam apenas alguns meses para o casamento. Suponho que, de certa forma, isso seja uma bênção disfarçada. Dá pra dizer que tive sorte e desviei da bala a tempo. Minha noiva, Jane, com 25 anos, e eu, com 26 anos, estávamos planejando nosso casamento há um ano. Ficamos noivos enquanto ela ainda estava na faculdade, e o plano era que ela se formasse antes de nos casarmos. Estávamos esperando há tanto tempo que praticamente começamos a planejar o casamento assim que a cerimônia de formatura terminou. Já havíamos reservado o local, avisado todo mundo para guardar a data, e até feito um ensaio fotográfico. Tínhamos investido muito tempo e dinheiro nos preparativos para o grande dia, e parecia que não podia chegar logo o suficiente. Eu estava nervoso, mas também genuinamente empolgado. Achei que a Jane também estava, mas, claramente, eu estava errado. Descobri tudo quando um amigo, o Justin, me convidou para sair para beber. Ele seria um dos meus padrinhos, e achei que ele só queria passar um tempo comigo antes do casamento. Acontece que ele tinha uma notícia bem ruim, e achou que eu lidaria melhor com isso se estivesse um pouco bêbado. Queria poder dizer que ele estava certo, mas algumas notícias são tão pesadas que acabam com qualquer estado de animação, por maior que seja. Ele enrolou no assunto por um tempo, até ficar claro para mim que estava tentando evitar dizer alguma coisa. Pressionei para ele falar o que estava acontecendo. Ele cedeu e disse que sentia muito, mas que tinha quase certeza de que a Jane estava no Tinder. Eu ri, tirei sarro. Ela não tinha conta no Tinder. A gente se conheceu na biblioteca da faculdade, e, em um dos nossos primeiros encontros, ela me disse que odiava aplicativos de namoro. Eu estava falando sobre como nunca dava certo para mim, e ela respondeu que nunca nem tinha criado conta em um desses. Disse ao Justin que não podia ser ela, talvez fosse alguém que apenas se parecia com ela. Justin não disse nada, apenas pegou o celular e me mostrou prints do perfil dela. Peguei o celular da mão dele e estudei bem as fotos. Todas as informações batiam perfeitamente com as dela. Estava em um nome falso, Ina, mas não havia como negar as fotos. Eu reconheceria o rosto dela no escuro, e aquela era, sem dúvida, uma foto da Jane no perfil. Na hora, entrei em negação, olhando para trás. É até triste, mas não acho que eu poderia ter feito diferente. Eu a amava e confiava nela completamente. Estava prestes a me casar com essa mulher. Não havia como eu acreditar que ela tinha uma conta no Tinder. Disse ao Justin que provavelmente era uma conta fake. Talvez alguém tivesse pegado as fotos das redes sociais dela. Justin balançou a cabeça e disse que já tinha pensado nisso. Me contou que queria ter certeza absoluta antes de me falar, então vasculhou todas as redes sociais dela para ver se as fotos batiam com as do perfil. Duas das fotos do perfil não estavam em nenhuma das redes sociais. Isso significava que as fotos só podiam ter saído do rolo de câmera do celular dela. Fiquei ali sentado, olhando para as fotos que Justin apontou. Tive uma sensação muito forte de que ele estava certo. Eu reconhecia a maioria das outras fotos do perfil, mas aquelas duas eram totalmente novas para mim. Tinha certeza de que nunca as tinha visto antes. Foi aí que os últimos vestígios da negação começaram a desaparecer. De repente, tudo ficou muito real para mim. Comecei a me sentir enjoado. Parecia que alguém tinha me dado um soco no estômago. Acordei naquela manhã ansioso para me casar com o amor da minha vida, e agora eu não fazia ideia do que ia acontecer comigo. Se aquilo fosse real, então o nosso relacionamento estava acabado. Justin pediu desculpas e disse que não queria destruir o meu relacionamento, mas que achava que eu precisava saber, especialmente com o casamento se aproximando. Disse que seria um péssimo amigo se me deixasse casar sem ter todas as informações que eu precisava. Eu sabia que ele estava certo. Disse a ele que não estava bravo, só estava processando tudo. Agradeci por ter me contado. Não dormi muito naquela noite. Fiquei tentando revisar todas as informações na cabeça, procurando alguma brecha, algum ângulo em que os fatos pudessem ser interpretados de outra maneira. Estava desesperadamente tentando me convencer de que era um perfil fake, mas não dava. Era difícil tirar da cabeça o que ela poderia ter feito. Jane era uma mulher atraente, então achei difícil acreditar que ela não estivesse conseguindo várias conversas
combinações. Será que ela estava conversando com outros caras? Era só isso? A ideia de ela ter dormido com alguém me deixava furioso. Eu sabia que precisava chegar ao fundo disso, ou ia enlouquecer pensando demais. Antes de começarmos a namorar, ela tinha me dito que nunca tinha usado aplicativo de namoro, então não havia como aquilo ser uma conta antiga. Mesmo que ela tivesse mentido e fosse uma conta de antes de começarmos a namorar, então por que usar um nome falso? Não importava como eu olhava para a situação, Trina só podia ser Jane. Liguei para o Justin e contei todo o meu raciocínio. Ele disse que sentia muito e que queria estar errado sobre ela. Depois perguntou o que eu planejava fazer. Falei que ia confrontá-la, mas ele me aconselhou a não fazer isso ainda. Disse que já tinha ouvido histórias de mulheres pegas com contas no Tinder enquanto estavam em relacionamentos, que elas sempre negavam tudo. Algumas diziam que era uma conta antiga, outras até alegavam que estavam no app apenas para fazer amizades. Eu ri, porque todo mundo sabe que as pessoas procuram só uma coisa nesses aplicativos, mas não duvidava do quanto alguém infiel seria capaz de mentir para esconder o que fez. Agora fico aqui, me perguntando o que vai acontecer com o meu relacionamento. O casamento já está sendo planejado. Não consigo nem olhar para Jane sem pensar nela mandando mensagem para outros caras, ou até me traindo. Eu sei que essa experiência está longe de ser única, então queria saber como outras pessoas lidam com esse tipo de situação. Atualização 1. Eu sou o cara que descobriu que sua noiva estava no Tinder há apenas alguns meses do casamento. Estou de volta com uma atualização. Eu estava em negação profunda na época e vim aqui em busca de conselhos. Foi brutal, mas vocês basicamente me colocaram nos trilhos. Todas as evidências apontavam que a conta era dela, mas eu me recusava a enxergar. Alguns de vocês mencionaram vasculhar o celular dela. Eu tentei isso e não encontrei nada. Ela não tinha o aplicativo do Tinder instalado. Na época, eu não sabia que era possível usar o Tinder pelo site, então eu deveria ter verificado o navegador do celular dela ou o laptop. No final das contas, o Justin sugeriu a mesma coisa que muitos de vocês mencionaram. Precisávamos criar um perfil falso e pegá-la no flagra. Eu disse que não sabia como faria isso, e ele se ofereceu para ajudar. Disse que tinha um amigo que passou por algo parecido na faculdade, e que eles criaram um perfil falso e pegaram a garota marcando um encontro com um homem imaginário. Eu topei, principalmente porque ainda estava um pouco iludido. Me agarrava a menor esperança de que tudo não passasse de um mal-entendido. Eu queria acreditar que era só um golpe, ou algum bot tentando fazer as pessoas clicarem em links suspeitos. Provavelmente fui a primeira pessoa que torceu para que fosse isso, mas qualquer coisa era melhor do que descobrir que sua noiva está te traindo. Justin e eu nos encontramos para criar o perfil falso juntos. Deixei ele cuidar da maior parte do trabalho, já que ele entendia mais de apps de namoro do que eu. Eu não usava um havia anos, mas eu ajudei a montar o perfil. Eu conhecia a Jane melhor do que qualquer um, então preenchi com informações que eu sabia que atrairiam ela. Decidimos que teríamos mais chances se usássemos alguém que se parecesse um pouco comigo, alguém com cabelo comprido, barba, óculos e que frequentasse a academia. Justin sugeriu que a gente gerasse a imagem do nosso cara com inteligência artificial, mas eu recusei. Ela era esperta demais para cair em fotos geradas por inteligência artificial. Por mais sombrio que fosse, teríamos mais chances usando fotos reais de algum cara. Era muito improvável que ela tentasse fazer uma busca reversa de imagem. Então, procuramos um pouco até encontrar nosso cara. No fim, escolhemos um modelo amador brasileiro. Ele parecia bastante comigo, mas era bem mais bonito, tipo a versão premium de mim. Normalmente isso me deixaria inseguro, mas eu tinha coisas mais importantes com que me preocupar. Quando a conta estava pronta, ajustamos o raio de busca para bem pequeno e começamos a deslizar perfis. Mesmo assim, ainda havia muitos perfis para ver. Moramos em uma cidade bem populosa, então fazia sentido ter muita gente no Tinder por aqui. Levou uns 20 minutos para o perfil da Trina aparecer e demos like nela na hora. Agora só precisávamos esperar dar match. Conseguir o primeiro match levou mais tempo do que eu lembrava. Eles só começaram a chegar no dia seguinte, e aí começaram a chover. Nosso amigo Diego era muito popular. Fiquei surpreso com quão fácil é enganar as pessoas com perfil falso. O match com a Trina veio 2 dias depois. Justin e eu começamos a conversar com ela, e meu coração afundou quando ela respondeu com um oi, exatamente do jeito que ela escrevia quando falava comigo. Eu já sabia que era ela. Queria parar com tudo ali mesmo, mas Justin me incentivou a seguir com o plano. Se a gente não mostrasse a verdade, ela tentaria negar tudo. Nos dias seguintes, marcamos um encontro com ela. Foi difícil fingir que tudo estava normal nesse meio tempo. Diego flertava com ela, e Trina retribuía na mesma intensidade. Reconheci várias das coisas que ela dizia, eram exatamente coisas que a Jane diria. A essa altura, não havia mais dúvida na minha cabeça. Estávamos falando com a Jane. Eu tinha certeza. Tudo o que faltava agora era pegá-la pessoalmente. No dia do encontro, Justin e eu fomos de carro e ficamos esperando no estacionamento do centro comercial onde o encontro aconteceria. Cerca de 10 minutos atrasada, Jane apareceu e se sentou numa mesa externa de uma cafeteria. Senti meu coração afundar. Justin deu um tapinha no meu ombro, puxou o celular e disse que precisávamos ir até ela antes que decidisse ir embora.
Fomos caminhando meio correndo. Foi a caminhada mais longa da minha vida. Eu não acreditava que estava prestes a confrontar a mulher que eu amava por vir encontrar outro homem. Não havia prazer nenhum nisso. Na verdade, eu estava miserável. Quando Jane nos viu, ela se levantou na hora, se recuperou rápido e perguntou o que estávamos fazendo ali. Justin deixou que eu falasse, enquanto usava meu celular para gravar tudo. Eu disse que sabíamos do perfil no Tinder e que ela estava ali para encontrar o Diego. A reação dela foi reveladora. Ela ficou tensa e deu um suspiro quando ouviu isso. Começou a dizer que só estava ali para encontrar um amigo, mas as lágrimas já estavam se formando nos olhos e a voz tremia. Ela sabia que estava encrencada, mas ainda não sabia a extensão da verdade. Continuou tentando mentir. Disse que não tinha baixado o Tinder para trair, exatamente como eu suspeitava. Afirmou que tinha baixado para conhecer pessoas e fazer amigos. Era uma desculpa tão fraca. Já ouvi isso antes e nunca entendo. Continuou tagarelando que não confiava em amigas mulheres e sempre quis fazer mais amigos homens. Mandei ela parar. Não adiantava mentir quando eu já sabia exatamente o que ela tinha dito para o Diego, e não era nada amigável. Ela pareceu confusa. Então contei a verdade. Não existia Diego. Era um perfil que o Justin e eu criamos para pegá-la. O corpo dela desabou. Achei que fosse desmaiar, mas, em vez disso, ela se jogou na cadeira e disse apenas, Fiquei olhando, esperando que dissesse algo, mas ela só encarava a mesa. Depois de alguns minutos em silêncio, percebi que ela chorava baixinho. Quando finalmente falou, disse que estava arrependida e que era só uma brincadeira. Disse que não planejava fazer nada de verdade. Eu respondi que não acreditava nela, mas que isso nem importava. Ela tinha flertado de forma intensa, falando até do que queria fazer com ele quando se encontrassem. Isso não parecia brincadeira. Falei que provavelmente já tinha encontrado outros caras antes, e eu só não sabia. Ela hesitou antes de negar, e isso, pra mim, foi confirmação suficiente. Não era a primeira vez. Justin ainda estava gravando tudo. Jane chorava em silêncio, e eu, por mais que estivesse machucado e com raiva, me sentia estranhamente calmo. Acho que já tinha tido tempo suficiente para aceitar o que estava acontecendo. A voz da Jane saiu bem fraca quando ela perguntou o que aconteceria com a gente. Me sentei e disse que só havia um caminho a partir dali. Ela precisava contar para a família e para os convidados que o casamento estava cancelado, e por quê? Foi aí que o choro dela desabou de vez. Ela dizia que não queria cancelar, ainda me amava, mas era tarde demais. Eu não a amava mais. Fiquei ali sentado, olhando para o outro lado, enquanto ela baixava a cabeça e soluçava. Como ela não dava sinais de parar, continuei falando. Disse que ela tinha que contar às pessoas o que estava acontecendo, ou eu mesmo contaria, e eu não facilitaria. Não deixaria ninguém pensar que foi uma decisão mútua. Ela começou a implorar entre soluços. Repetia que era a primeira vez que fazia isso e que não tinha intenção de levar adiante. Respondi que traição emocional ainda é traição. Além disso, ninguém marca encontro com alguém com quem está flertando e espera que nada aconteça. Me levantei e disse ao Justin que era hora de irmos. A essa altura, já havia pessoas nos olhando, mas eu não me importava. Eu tinha passado noites em claro e sofrendo de paranoia nos últimos dias. Ela que aguentasse alguns olhares. Mais tarde, ela me ligou e perguntou se eu estava mesmo falando sério sobre cancelar o casamento. Disse que sim. Ela já tinha feito o suficiente para me convencer a desistir, mas apenas pedi que avisasse as pessoas que o casamento estava cancelado, ou eu mesmo faria, e garantiria que todos vissem o perfil dela no Tinder e as conversas com o Diego. Agora estou esperando para ver como ela vai reagir ao meu ultimato. Só queria deixar essa atualização aqui. Provavelmente volto em 1 ou 2 dias, quando souber como ela vai responder. Atualização 2. Espero que essa seja a final, uma atualização na saga da noiva do Tinder. Eu dei a ela a chance de contar às pessoas, por conta própria. O casamento havia sido cancelado, mas ela se recusou. Ela dizia que ainda tinha esperança de que eu mudasse de ideia e que nós dois pudéssemos conversar sobre o que aconteceu. O que aconteceu foi que ela estava tentando transar com alguém com quem eu a fisguei me passando por outra pessoa. Não tinha como seguir em frente depois disso. E sim, alguns comentaristas disseram que foi uma atitude escrota da minha parte me passar por outra pessoa. Pessoalmente, eu acho muito mais escroto ela ter escondido uma conta no Tinder e estar flertando com outros caras. Mas o que eu sei, né? Enfim, quando ficou claro que ela não ia fazer o anúncio, eu tomei a iniciativa e fiz por ela. Escrevi uma mensagem em grupo e enviei para todos que tinham sido convidados. Fui direto ao ponto, mantive um tom neutro, mas não fugi da verdade. Simplesmente anunciei que agradecia o apoio de todos no nosso casamento que se aproximava, mas que infelizmente ele teria que ser cancelado por causa da infidelidade da Jane. Mencionei a conta escondida no Tinder e incluí capturas de tela do perfil dela e versões censuradas das mensagens que ela mandou para o Diego. A coisa explodiu rapidamente. Recebi mais mensagens do que eu estava preparado para lidar. Respondi a maioria das mais importantes e tentei expor os fatos de forma clara para elas. Meus pais ficaram decepcionados com a Jane. Eles a adoravam, especialmente minha mãe. Os pais da Jane ficaram horrorizados. O pai dela ficou particularmente irritado. Ele estava bravo com a Jane pelo que ela fez, mas também reprovava o fato de eu ter transformado tudo num espetáculo público. Eu entendi os sentimentos dele, mas não concordei. Disse apenas que eu tinha dado a chance dela lidar
lidar com a situação do jeito dela, ela recusou. Então agora eu estava lidando do meu jeito. Ela não foi a única que não gostou da forma como eu conduzia as coisas. Recebi várias mensagens das amigas dela me insultando por tê-la exposto daquela forma. Nenhuma delas sequer reconheceu o fato de que ela tinha traído. Não fiquei surpreso. Mulheres costumam proteger umas às outras quando se trata de infidelidade. Não me surpreenderia se alguma das amigas dela tivesse incentivado tudo isso. A reação da Jane foi exatamente o que eu esperava. Ela estava chorando quando me ligou, mas também estava com raiva. Ela perguntou por que eu precisava humilhá-la daquela maneira. Respondi a mesma coisa que disse ao pai dela. Eu dei a ela a chance de contar às pessoas do jeito dela. Ela forçou minha mão ao continuar se agarrando à fantasia de que eu conversaria com ela e que nós acabaríamos nos casando. Disse que iria aparecer para devolver algumas coisas dela e pegar minhas coisas que estavam na casa dela. A gente não morava junto em tempo integral, mas ela tinha a chave do meu apartamento. Eu já havia trocado as fechaduras. Ela ainda tentou se desculpar quando fui devolver as coisas, mas eu a ignorei. Pra ser sincero, fiquei surpreso que ela ainda estivesse chorando. Achei que ela me odiaria depois do que eu fiz. Não ouvi mais falar dela desde então, embora ainda receba algumas ligações dos pais e amigas dela. Pelo que me contam, parece que ela está um caco. Passa muito tempo chorando e voltou a morar com os pais por um tempo. O pai dela chegou a me ligar uma vez para pedir que eu a perdoasse. Respondi com gentileza que eu não podia confiar nela e que não havia nenhuma chance disso acontecer. Talvez um dia ela aprenda a ser fiel e consiga ser feliz com outro homem, mas esse homem não será eu. Quanto a mim, estou me curando. Eu confiava na Jane mais do que em qualquer pessoa no mundo, e mesmo assim ela me traiu. Isso me faz sentir que talvez a gente nunca conheça alguém tão bem quanto pensa que conhece. Talvez, no futuro, meus sentimentos mudem, mas por enquanto, acho que estou fora de relacionamentos. Casamento, então, nem passa pela minha cabeça agora. Quer dizer, como eu vou confiar em outra mulher depois disso? Mas apesar de tudo, fico feliz por ter descoberto isso a tempo. Teria sido um erro muito mais caro se a gente tivesse se casado e tido filhos antes de eu descobrir quem ela realmente era. Foi bem mais fácil jogar uma noiva traidora para escanteio. E sinceramente, já vai tarde. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Agora, se você curte o que eu trago aqui e quer apoiar de outra forma, eu lancei o Seja Membro do canal. Tem dois planos. Membro Prata, com R$ 4,99 por mês. Você recebe selos de nível que evoluem com o tempo, tem acesso aos emojis exclusivos do canal e também assiste aos vídeos antes de todo mundo. Já o Membro Ouro, às R$ 7,99 por mês, inclui todos os benefícios do Prata, mais um agradecimento especial no final dos vídeos. E vou citar o seu nome no final de todo vídeo. Se quiser virar membro, é só clicar no botão ao lado do inscrever-se ou no primeiro comentário fixado. Obrigado por apoiar o canal. Agora eu vou deixar 2 vídeos passando aqui na tela para você escolher qual vai assistir.